Essa semana, o repórter DF discute as perspectivas para 2017. Já falamos sobre o cenário político, a mobilidade urbana e hoje vamos falar sobre os rumos da economia neste ano novo. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor Roberto Piscitelli, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da UNB. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela participação com a gente. O DF enfrenta, um dos seus piores momentos quando a gente fala de economia. Qual será o maior desafio do governo em 2017? É difícil, né? Ranquear esses desafios, são muitos. Enfim, não é uma situação isolada, porque passa o DF, né? Talvez a situação no DF tenha algumas peculiaridades, por exemplo, em decorrência do tipo de composição, né, da população trabalhadora, da alta dependência que tem do setor público, tanto nacional, tanto federal como distrital, né? Não tanto pelo número de pessoas, mas pela renda, né, do trabalho dessas pessoas. Quer dizer, o próprio encolhimento do setor público, a própria redução do número de vagas disponíveis para o setor público, contribuem para tornar talvez um pouco mais delicada a situação no DF, onde existe uma forte dependência, né, desse setor. Já nos últimos anos vinha se verificando um virtual congelamento de remunerações ou aumentos inferiores à inflação, e por períodos até maiores do que o intervalo de um ano. E isso tem sido muito sentido, certamente, pelo comércio, pelos serviços, de um modo geral. Isso explica vamos dizer assim, o temor que é provocado, por exemplo, com medidas tais como o aumento do valor das tarifas, né, de transporte. Em relação a essas tarifas, o senhor acha que esses 25% são realmente necessários? O senhor acha que não poderia ter tirado, de repente, em algum outro lugar? Esse valor é o tanto que precisa ou é alto demais? Qual a sua avaliação? Pois é, veja, ainda que se considere que possa haver uma defasagem, que tenha havido um atraso, vamos dizer assim, desses reajustes. Porque ficaram 10 anos sem reajustar, né? Tudo isso é admissível, há argumentos razoáveis do ponto de vista estritamente financeiro, mas num momento como este, o aumento realmente é muito significativo, está muito acima da inflação recente, né? No momento em que as pessoas já passam por muitas dificuldades, seja do ponto de vista de emprego, de renda, e isso afeta as pessoas físicas, afeta as empresas, né, que, afinal de contas, também arcam com custos ou com parte desses custos, né? Se você associa isso, por exemplo, aos aumentos de combustíveis, então você vai verificar que o efeito é disseminado, né, na área de mobilidade, de transportes de modo geral. Agora, o que me chama muito a atenção é que se discute muito qual é o valor da tarifa, com quanto se pode arcar a título de subsídios, tais 600 milhões, mas ninguém parece estar muito preocupado com o cálculo desse subsídio, que é feito a partir das estimativas ou das informações sobre custos por parte das empresas prestadoras de serviços. Não é? Quer dizer, isso parece que continua sendo uma caixa preta. Quando é que se vai fazer uma auditoria para valer nessas empresas? Quer dizer, continua sendo um oligopólio, como muitos outros na economia brasileira. Mas é preciso saber até onde as informações com as quais se baseia o poder público para fixar o próprio valor do subsídio, se essas informações são fidedignas, se são verdadeiras, para que se possa efetivamente determinar o valor ou o limite do subsídio. O fato de haver subsídio em si não é algo totalmente inusitado, né? O transporte coletivo, de uma forma geral, no mundo inteiro é subsidiado. Mas há que se ver qual é a parcela com que a gente deve arcar, as pessoas, enfim, aqueles que precisam do transporte, assim como o próprio governo. É verdade. E, bem rapidamente, só para a gente poder encerrar, professor, o outro problema é a questão das dívidas, né, com as prestadoras e outras dívidas também que tem, né, o governo. Eu acho que há também aí uma questão que parece muito difícil de se abordar, né? Há sempre informações que são divulgadas e que não são checadas, ou em relação às quais sempre há uma dúvida.
Quer dizer, nós precisamos ter grupos independentes, instituições da sociedade civil que de alguma forma possam apor um carimbo de fidedignidade nesses dados que são fornecidos e que não são muitas vezes comprovados. Certo, professor, agradeço muito a participação com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço.